Fala galera, passando aqui rapidamente para corrigir a prova da CVM, prova dificílima, uma das mais difíceis de todos os tempos, se não a mais difícil, e fazer também alguns apontamentos como sugestões para recurso, tá? Desculpe aqui o local, a cara, mas o tempo é o tempo que se tem. Então vamos embora, sem mais delongas. Galera, a questão 1 foi corrigida pelo professor Possati, que deu aí o gabarito letra C, né? Uma questão de DVA, estava lá no edital, NBCTG ou CPC 09, está aí a memória de cálculo, né? Que chegou no valor adicionado bruto de 145 milhões, como não é a minha praia, não vou me ater muito aqui não. Questão 2, ó, fala lá da convergência, as normas internacionais, em relação a orientações acerca da divulgação de informações por meio de notas explicativas, né? Ao tratar dessa questão, à luz do ofício circular CVM 1 de 2020, as companhias abertas, essa aqui não tem muita margem, aliás, não vejo essa com nenhuma margem para recurso. Gabarito é letra D, ó, textinho do... Tá aí abaixo o textinho lá do ofício circular. A orientação a ser dada é de que os administradores das CIAs abertas exerçam efetivamente o juízo de valor acerca do que deve ser divulgado, né, em nota explicativa, sempre considerando as exigências de divulgação vigentes. O próprio ofício circular diz que se abandona uma abordagem de checklist, ou seja, você deixa de lado uma abordagem de checklist como previsto ali, por exemplo, na letra E, tá? Então, gabarito é letra D, as demais aí são um tanto absurdas. Essa 3, eu acho que cabe aqui um recurso, tá? Não é aquele recurso mais clássico, mas cabe. Ó, ela está falando dos indicadores, né? Perdão, da tendenciosidade da administração, tá? Aí ela pergunta, no que tange esse aspecto no trabalho de um auditor, a 540 orienta que, ó, letra A é o gabarito sem dúvida, né? Olha o que diz lá 540, ó. A tendenciosidade da administração pode ser difícil de ser detectada no nível de contas e pode ser identificada pelo auditor somente quando ele considera grupos de estimativas contábeis, todas em conjunto ou quando é observado ao longo de diversos períodos. Ou seja, individualmente, ele pode ter problema e pode ser difícil, de fato, como diz a norma, detectar. Então, assim, a letra A não resta dúvida que está certa. Mas a letra C, ela abre uma certa margem para interpretação. Ó. Mudanças nas estimativas relativas a provisões a passivos devem sempre ser avaliadas quanto à possível tendenciosidade. Olhemos o que diz a norma ali embaixo. Item A134. São exemplos de indicadores de possível tendenciosidade da administração. Ó. Mudanças na estimativa contábil ou no método para sua elaboração, quando a administração tiver feito uma avaliação subjetiva de que houve mudança nas circunstâncias. Então, olha só, o que eu entendo aqui? Mudança nas estimativas contábeis relativas à provisão e passivos é, indubitavelmente, um exemplo de indicador de possível tendenciosidade da administração. Você falar que a gente está diante de um indicador de possível tendenciosidade, a mesma norma vem e fala que isso nem sempre configura distorção, tá? Mas não é isso que a letra C está falando. A letra C diz um indicador, em outras palavras, um indicador de possível tendenciosidade deve sempre ser avaliado quanto à possível tendenciosidade. Uai, eu acho que isso está certo, né? Se ele é um exemplo de indicador de possível tendenciosidade, eu não estou dizendo que isso vai sempre ser um erro ou efetivamente uma tendenciosidade. Estou falando que diante de um indicador, eu tenho que avaliar esse cenário quanto à possível tendenciosidade, tá? Então, para mim, a letra C também está certa, o que ensejaria a anulação da questão. Ó, 4 trata da resolução CVM 23. Nosso querido JS, José Soares, né? Ele trabalha numa firma, tá? Foi designado como responsável pelos trabalhos, e aí a firma para a qual ele foi designada adquiriu o controle da outra, para a qual ou da qual ele tinha ações preferenciais. E o artigo 23 da resolução 23, né, diz que é vedado ao auditor independente adquirir ou manter títulos ou valores de emissão da própria entidade, também suas controladas, controladoras ou integrantes de um grupo econômico, tá? Então, apesar de o artigo 24 não se referir diretamente ao 23, mas ao 22, mas eu falei muito isso ao longo do nosso curso da CVM na prova KINAI, né? Entendamos como regra que nesse caso ele tem que renunciar. É curioso, o artigo 24 da resolução diz que ele deve renunciar nas hipóteses do artigo 22, mas tem N questões anteriores que falam que ele deve renunciar mesmo nas hipóteses do artigo 23. E aqui é o que está acontecendo, tá?
beleza? Então ele deve renunciar gabarito letra D de dado. Se você quiser forçar uma barra, eu nem tinha feito esse apontamento, né? Se você quiser forçar uma barra e entrar com recurso aqui nessa questão 4, o que você pode colocar? Olha, de acordo com a mesma resolução 23 de 2021, a renúncia está prevista no artigo 24. E o artigo 24 diz que essa renúncia deve ocorrer nas hipóteses do artigo 22. E a questão trouxe uma hipótese do artigo 23, tá? Então, literalmente, não dá para dizer, a gente sabe que na prática é isso que vai acontecer, né? Mas literalmente não há base normativa que justificaria essa renúncia, forçando uma barra frise-se, tá bom? Então pode acrescentar aí a número 4 como possibilidade de recurso. A 5, ó, também foi o professor Possati que fez, cálculo aqui de participação dos administradores, né? Gabarito letra D de dado, tá lá lucro antes da participação, base de cálculo dos empregados, participação e finalmente a participação dos administradores ali. Vai dar 52.380. Não é minha praia, gabarito letra D. 6. Essa aqui é muito fácil, né? Tá lá embaixo o item da 580 que diz: embora forneçam a evidência necessária, as representações formais sozinhas não fornecem evidência de auditoria apropriada o suficiente a respeito dos assuntos dos quais tratam. Elas corroboram outras evidências, tá? Elas sozinhas não dão conta do trabalho. Então aqui não tem espaço para mudança não, nem alteração, nem recurso gabarito letra B de bola. Essa aqui é muito fácil também, isso aqui foi amplamente falado por mim no nosso a prova aqui na mentoria para CVM, e mesmo no meu revisaço de véspera eu falei, quando estamos diante de uma deficiência significativa de controle interno, que é o que o enunciado está falando, deve-se comunicar de forma tempestiva, de maneira tempestiva, né? Formalmente, ou seja, por escrito, aos responsáveis pela governança. Gabarito B de bola, sem espaço para margem aqui. A 8, forçando uma barra também, cabe anulação. Ó. Ele quer perguntar genericamente aqui acerca da 330. Ó, vamos lá. A letra A diz: testes de controle são apropriados no período inicial. Isso aqui não tem previsão na norma. A norma diz que ele deve estabelecer o momento ou a época em que ele vai aplicar teste de controle. Né? Teste de controle, não. Letra B. Quem contempla teste de detalhe são os procedimentos substantivos. Encerramento, os procedimentos substantivos são apropriados, letra C. E confirmação externa, né, ou circularização, deve, por previsão expressa, ser considerada entre os procedimentos substantivos. A letra E, de fato, é a melhor aqui, não resta dúvida. Procedimentos substantivos devem ser planejados e executados independentemente do risco identificado de distorção relevante. O problema é que, na minha opinião, isso aqui ficou incompleto. Olha o que diz o item 18. Independentemente dos riscos identificados de distorção relevante, sim, o auditor deve planejar e executar procedimentos substantivos. Só que não é executar e planejar procedimentos substantivos para qualquer coisa. Não. É apenas para classes, para cada uma delas. Olha como é detalhe. Mas classes de transação, saldo de conta e divulgação, desde que significativas. Então essa é a chave. A letra E não fala isso. A letra E está falando o contrário, como se ela dissesse, olha, independentemente dos riscos, planeje e executa procedimentos substantivos para qualquer coisa. Não é para qualquer coisa, é para cada classe, saldo divulgação significativa. Então, para mim, eu não acho que essa é forçando barra não, tá? Faço até aqui uma correção. Acho que essa 8 cabe bastante o recurso. A 9 também cabe recurso, tá? Vamos lá. Muito factível na minha opinião. Ó, essa aqui trata da 550. O gabarito melhor de fato é a letra A. Ó. Olha o item 22 da 550. Se o auditor identificar exatamente o caso pintado aqui no enunciado, né? Se o auditor identificar partes relacionadas a transações significativas não anteriormente identificado ou divulgado, o que ele deve fazer? Dentre outras coisas, lá no final em negrito, avaliar as implicações para a auditoria. Então a letra A é o gabarito, específico nesse caso. Só que a gente tem uma situação genérica na mesma 550, item 27, que diz que o auditor deve comunicar aos responsáveis pela governança todos os assuntos significativos relativos às partes relacionadas. E esse aqui pintado do enunciado, tudo bem, ele especificamente é o que está no artigo 22, mas ele é, sim, né, um assunto significativo relativo à parte relacionada. Portanto, nos termos do artigo 27 da mesma norma,
Sim, senhor, deveria ser feita a comunicação prontamente ou tempestivamente aos responsáveis pela governança. Então você tem gabarito letra A e letra D. Então cabe recurso. 10 é do CTA 05. Essas duas eram as duas mais fáceis dos CTAs, né? Gabarito é letra C da 10. Ó. A orientação é que a conclusão do relatório deve conter isso aqui, ó. Práticas contábeis adotadas no Brasil, aplicáveis a um fundo de investimento, e você identifica o fundo. Então, essa não tem margem, não. O gabarito é letra C de casa. E a 11, em relação ao CTA 06, né, que fala que a falta de divulgação de nota explicativa nas demonstrações anuais de 2010 para cá, blá, 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 pode representar descumprimento de normas da CVM. Então, é o que ele pergunta no enunciado. Pode representar descumprimento de... Muito boba essa, né? Claro que tinha que ser coisa relacionada à CVM. Letra A, normas da CVM. Ó, fazer só um jabá aqui, né? Apesar de um jabá juntamente com meia-culpa. Vamos lá, vou até voltar para a câmera. Não quero fazer o jabá sem ser justo. A prova nos pegou de surpresa. Pegou de surpresa a mim, pegou de surpresa também os meus alunos, sem dúvida, do A Prova que não é mentoria CVM. É por isso que eu já deixo aqui reforçado o vínculo de que para a próxima edição do exame a gente vai varrer essas coisas doidas que apareceram nessa prova, tá? Feita essa observação, voltemos ao jabá. Eu fiz aqui um resumo de 4 páginas, ó, de alguns dos CTAs, e tinha lá a resposta do CTA 05 dessas duas últimas questões aí que apareceram agora. Não resolveu a vida da galera não, porque a prova estava muito difícil, de uma abrangência maior, mas certamente ajudou, né? Deus no comando aí, é sempre bom a gente acertar esses alvos. Questão 12, CTA 27. Essa aqui é bem direta também. Receita advinda de corporação imobiliária, deve-se considerar o posicionamento de que, olha lá, tá lá o item 17 do CTA 27 que diz: em relação ao reconhecimento de receita advinda da atividade, o presente documento é objetivo. Na verdade, não, é só aquilo ali, ó. Aplicação, orienta-se a aplicação. O posicionamento é de aplicar o CPC 27, cuja correspondente internacional é o IFRS 15, tá? Então, gabarito letra D, deve-se aplicar CPC 27, ou no BCTG 47, e o equivalente internacional 15, beleza? É isso, estava até revendo aqui. Então, vamos embora. 13 fala do CTA 23, carta de contratação celebrada com o emissor. Essa aqui também é bem direta. O item 7 do CTA 23 diz, né, que os principais não é o principal objetivo, ou não é o objetivo. Aqui ele está perguntando os objetivos subjacentes, e são vários. E um deles é definir a legislação de regência e o foro que se aplica à relação entre os destinatários da carta conforto e o auditor independente. Tá? Então o gabarito aqui fica bem direto, letra E. 14, CTO 04, outra dificílima, né? Essas duas últimas aí difíceis. Vai perguntar do alcance. Qual é o alcance que se deve... olha lá, parte final. O texto sugere que o alcance para os trabalhos do auditor, e aí tá lá, taxativo, não é exaustivo e sempre vai caber ao auditor exercer o julgamento profissional, né? Então, gabarito é letra D de dado. 15, CTA 32. Porra, essa aqui é difícil pra cacete, cara. Lá no final do CTA 32, ele tem lá exemplos de principais procedimentos para esse tipo de fundo. Fundo imobiliário. São esses os principais procedimentos substantivos. Fundo de cota de fundos de investimento. São esses procedimentos substantivos. Porra, ele foi no detalhe do detalhe. O único que casa é a letra B. Para o caso de fundo de investimento em cota de fundo, é o famoso FOF, fundo de fundo. Né? Esse é um procedimento, valorização das cotas detidas pelo fundo de acordo com os preços divulgados. Sinistra demais essa questão. A 16 era um pouquinho mais fácil. Tá? A diferença entre o relatório tipo 1 e tipo 2 é que o tipo 2 acrescenta uma avaliação da eficácia, não da eficiência operacional dos controles. Aí isso aí deu o gabarito letra D de dado ali, né? Falou em eficácia, não é eficiência de controles. A gente está diante do relatório tipo 2. Maravilha? 17, NBCTO 3420. Essa também, média, numa prova tão difícil. Se fosse uma prova normal, essa aqui seria difícil, mas nesse cenário ela é média. Né?
Diz lá o item 25 da NBCTO 3420 que o auditor independente deve determinar se os cálculos nas informações financeiras pro forma são matematicamente precisos, o que dá o gabarito bem direto, letra E. 18. Essa aqui para mim também cabe muito anulação, né? A NBCPA 11, assim como a resolução 23 da CVM e outros normativos, trazem as competências do comitê, né? Na verdade não, tô falando besteira. Tô trocando o CAI com o CRE. A resolução 23 fala do CAI, né? Comitê de Auditoria Estatutário. Aqui, a NBC PA11 fala do CRE, né? É isso aí. É o Comitê Administrador da Revisão Externa de Qualidade. E aí compete ao CRE, olha só, compete ao CRE, como diz a letra A, revisar os relatórios de revisão e outros documentos elaborados pelo revisor e os planos de ação elaborados pelo revisado. A letra B está errada porque ele trocou. É o CAI que solicita ao grupo assessor. A letra C também é competência do CRE. A letra D, salvo engano, também é competência do CRE. E a letra E é tudo competência do CRE. Né? E aí, vamos lá. Diante do que foi colocado, a melhor, de fato, é a letra A. Porque essa revisão é competência do CRE. Só que aí, se a gente for na mesma NBCPA 11, quem são os representantes? Como é que o CRE é formado? Por representantes do CFC e por representantes do IBRACON. Então, quando ele bota é de competência exclusiva dos representantes do CFC revisar os relatórios, não tem base para responder isso de acordo com a NBCPA 11. Você pode dizer que essa é uma competência exclusiva do comitê. Comitê este que é formado por representantes do CFC, além de outros. Então não é só do CFC, né? Não é exclusiva do CFC, dos representantes do CFC, essa revisão. É a melhor alternativa, no caso concreto, mas no meu entendimento cabe anulação. 19 foi o professor Possati que fez também, ó, com base na NBC PG 01, gabarito letra B de bola. Na aplicação das sanções éticas, uma das atenuantes é a ação desenvolvida em defesa da prerrogativa profissional. Tá? Isso aí que o professor Possati deu essa questão aqui lá no nosso a prova aqui na mentoria também. A 20, cara, essa 20 difícil, né, cara? Porque a NBCPA 400 ela é gigante. E ela caíram 3 questões aqui da NBCPA 400 na prova. Aqui, ó, é um empréstimo, não pode empréstimo, né? Mas assim, não é que não pode, vamos lá. Primeiro ele fala que o empréstimo pode ocorrer, ou melhor, é vedado o empréstimo, a menos que ele seja de acordo com as condições normais do mercado de financiamento. Então, inicialmente, pode ocorrer o empréstimo se ele for em condições normais. Só que aí vem depois, ó, mesmo se a firma ou a firma em rede receber empréstimo de cliente de auditoria que é Banco Constituição semelhante, Banco Constituição semelhante segundo procedimentos de prazo e condições normais, o empréstimo pode criar ameaça de interesse próprio se for relevante para o cliente ou para a firma que recebe o empréstimo. Tá? E nesse caso o enunciado diz que é relevante para o nosso queridíssimo gerente. Se é relevante, ainda que tenha sido em condições normais, isso pode, não é uma certeza, mas pode, como diz a NBCPA 400, gerar ameaça de interesse próprio. Gabarito letra B. 21, outra da NBCPA 400, essa aqui de honorário, que fala o que fatores, porra, que questão chata, né? Que fatores deve se levar em consideração para avaliar assim, o nível das ameaças. Estrutura operacional da firma, se ela é bem estabelecida ou não, e a importância do cliente. Gabarito bem direto, letra A, sem margem, essa aqui. Outra da NBCPA 400, essa aqui fala de questão de fusão e etc. E tá lá, ó. Parte final aqui, ó. De acordo com o item R472, a firma deve tomar providências para terminar com os interesses e relacionamentos que não são permitidos até quando? Até a data efetiva da fusão ou aquisição, o que nos dá o gabarito letra D de dado. Tá? A data da fusão ou aquisição é 30/9 de X9, e aí o gabarito é D de dado. 23, CTR01, mais uma difícil aqui, né? Que diz, aqui ó, trecho sublinhado. Nos casos das demonstrações completas, a declaração envolve a aplicação de todas as normas do CFC. É o que ele pergunta. Relativamente aos relatórios de revisão sobre informações trimestrais apresentados na forma completa, o auditor deve elaborar declaração de conformidade que considera a aplicação de todas as normas. Se é completa, a declaração deve envolver uma conformidade e aplicação correspondente de todas as normas. Gabarito letra C de casa. 24, se a gente for lá no meio do CTR 04, ó, diz que deve, aqui ó, um exemplo lá na parte final,
nos apêndices, quando ele dá exemplo, ó, parágrafo de ênfase deve ser emitido quando? Quando tem, ele vai fazer destaque aqui a nota explicativa, quando há informações contábeis intermediárias, individuais e consolidadas contidas no ITR e elas foram elaboradas de acordo com o NBC-TG 21, tá? É o que ele está perguntando ali, ó. Está falando que foi o que aconteceu, né? Que foi emitido um ITR de acordo com o NBC-TG 21, não, peraí, que agora eu fiquei até confuso. Vamos lá, 24. Considere-se em dado contexto uma empresa de corporação imobiliária registrada na CVM. Ah, isso mesmo. Fez referência ao NBC-TG 21. Nesse caso, deve-se incluir um parágrafo de ênfase informando que a base de elaboração foi a própria NBC-TG 21 e a IAS 34. Gabarito B. E a 25, outra da NBC-PG 01, o professor Possati comentou, são deveres do contador, dentre outros, guardar sigilo sobre o que soube em razão do exercício profissional. Gabarito letra A. Beleza, galera? Então vamos lá. Só para fechar aqui o balão, como o pessoal está muito carente desse comentário e das possibilidades de recurso, eu estou fazendo esse vídeo. Nem quero entrar no mérito aqui agora das questões dissertativas, não. Deixa eu só fazer um agradecimento aqui à Jéssica, minha aluna lá da prova aqui na mentoria CVM, que foi uma verdadeira... agiu aqui como se fosse uma monitora, né? Trocamos muita ideia sobre possibilidades ou não de recurso, e a gente nem tinha trocado ideia ainda sobre essa questão 4 da resolução CVM 23, me veio agora aqui enquanto gravava o vídeo, tá? Beleza? É isso, galera. Vou subir esse vídeo para o YouTube. Saudações, até a próxima.